bom ter você de volta aqui no Ponto D, nessa nossa série sobre a pandemia, né? A gente quer deixar registrado como estão as coisas pelo mundo afora, tanto não só no Brasil, mas em diversos lugares onde tem brasileiros pelo mundo, né? E a gente está entrevistando brasileiros, a gente está começando a entrevistar estrangeiros, a gente quer saber a sua visão da pandemia. Hoje nós estamos vindo da terra da Fiat. Eu gosto de falar da terra da Fiat em vez de falar da terra da Juventus, porque eu não conheço, não sei nem o que é Juventus, não é Flamengo, eu não entendo. E aí estamos trazendo lá da Itália o Paulo. Paulo, cadê você, Paulo? Como é que você está? Olá, Douglas. Muito bom estar aqui com você mais uma vez. Muito obrigado por vir aqui nesse... Hoje nós estamos no dia 8 de outubro. Então, são programas gravados e aí a gente vai ter uma ideia do hoje, do ontem e no dia que você estiver vendo aí no futuro, né? Paulo, me conta como é que estão as coisas aí. Ô Douglas, aqui na Itália a gente já está na fase 2, né? Que é essa fase de reabertura do comércio. Então, a gente já está na fase 2 desde o final de junho. E, basicamente, é uma abertura progressiva, né? Então, aos pouquinhos, a gente está reabrindo tudo. Então, agora, basicamente, as últimas coisas que não foram abertas são alguns setores culturais que ainda estão fechados, mas, no mais, basicamente, quase tudo já está aberto, funcionando lentamente, né? Igual a escola do meu filho, ele vai começar agora, deveria começar a escola em setembro, e ele, como é novinho, ele tem só 20 meses, ele vai entrar no dia 24 de novembro, ou seja, de setembro para novembro, são 2 meses e meio aí de espera, então a gente vai estar aguardando. E então o número de infectados diminuiu, mortes diminuiu? Bom, assim, de uma forma geral, a pandemia na Itália está controlada, né? A gente tem, as autoridades têm controlado e, de uma forma geral, as autoridades têm tido êxito no controle da pandemia. Entretanto, a gente tem algumas regiões, né, como é o caso da Ligúria, que é a região cuja capital é Gênova em português, né? Uhum. Isso, que tem tido surtos, né, da pandemia. Então, são regiões que, por exemplo, dentro da comunidade europeia, alguns países fecharam as fronteiras com pessoas que vêm dessa região. Mas as demais estão todas sob controle. E vocês estão usando máscara no dia a dia? Estão tomando os cuidados? Ou não tem mais nenhum cuidado? Vocês estão andando normalmente, como antes? Não, aqui as medidas de segurança, elas têm sido bastante restritivas, né? Também em alguns contextos, assim, públicos, tipo campeonatos de futebol, tudo muito rigoroso, muito rígido. A máscara, o distanciamento social, aquelas medidas de higiene, né, como sanitizar os lugares, lavar as mãos, tudo isso tem sido feito, tem sido proposto, né? A gente ainda não superou a pandemia, isso se espera com a fase 3, mas isso ainda está, a gente ainda não sabe bem quanto que vai ser. Uhum. E me conta, quando foi o pico da questão da pandemia aí na Itália, e quando foi o pico, e como é que aconteceu? O que aconteceu? Como é que foram os procedimentos que tomaram? Bom, o pico da pandemia aqui na Itália, ela aconteceu mais ou menos em março. Foi entre março e abril que a gente teve aí o pico da pandemia. Então, primeiro foi
a Itália foi um dos primeiros países a alertar o mundo, né? Porque a pandemia, o surto aconteceu na China, e depois, quando a Itália foi praticamente um dos primeiros países, aqui houve muita tentativa e erro, né? As pessoas não conseguiam, no começo, entender que as medidas eram realmente severas do jeito que estavam sendo anunciadas, né? Olha, não pode sair de casa. E aí as pessoas não entendiam, falavam, não pode sair, mas mais ou menos, né? Vamos sair mais ou menos. Mas nem para levar o cachorro e tal, não, nada. E aí, primeiro momento, a gente teve esse susto, e foi a Itália o primeiro país, né, a fazer esse alarme, a alarmar a Europa, enfim. Mas depois disso a gente teve êxito, né, porque o que foi decretado foi realmente o lockdown, a quarentena vertical, aí, todo mundo dentro de casa. Por quanto tempo? Foram 3 meses. 3 meses de fechamento total, assim. Mas, enfim, isso foi realmente um susto, mas pessoalmente a nossa família conseguiu respeitar, a gente reuniu todo mundo, a gente tem uma família pequena, né? Então a gente ficou todo mundo numa casa só, a casa tinha espaço para acomodar todo mundo, e aí a gente conseguiu viver bem esse momento. Uhum. E como é que foi viver esses 3 meses, hein? A família, como é que ela viveu nesse confinamento? Então, para a gente foi um momento mágico, muito diferente, a gente deu sorte, porque com a criança pequena, os avós dele puderam acompanhar esse momento de perto, e para a gente também foi muito bom, porque a gente ficou, né, dentro de casa com o nosso filho. Muitos pais aí não têm essa oportunidade, né, de poder trabalhar tão próximo, e a gente conseguimos a continuidade. A gente tem uma atividade que é muito na internet, né, muito digital, então a gente conseguiu fazer o smart working, que o pessoal fala, mas a gente descobriu que o smart working ficou realmente smart quando a gente foi para a praia, porque lá dava para trabalhar. Dá para trabalhar e se divertir, né? Exatamente. Ficar dentro de casa já estava cansando, realmente muito difícil, né? Ficar confinado. E vida hoje? Vocês continuam com cuidado? Sim, a gente sai todos os dias com a máscara. Cada um aqui em casa tem o álcool em gel, o vidrinho, né? A gente tem bastante cuidado porque a gente tem idosos na família, então a gente tem que tomar todos os cuidados, redobramos, né, as questões, os aspectos, né, de chega, lava a mão, questão do sapato só fora de casa. Estou escutando o neném aí, tá perto ele aí? Acabou de chegar, acabaram de voltar aqui. Então vai lá, bonitinho. Tá normal, tá saindo, tá voltando, isso é legal. Isso, não, aqui já está aberto, eles agora estavam no parque, né? A gente não tendo a escola, né? A gente tem que dar alguma coisa para esse menino cansar, né? Porque senão quem cansa é a gente. Então a gente leva ele para passear ali perto. E aí. Vocês criaram algum hobby ou deixaram de praticar algum hobby por causa desse confinamento, dessa pandemia? Olha, o hobby foi mesmo criar menino, né? Porque para a gente é uma novidade, primeiro. Focaram, então, né? Isso, foi bom demais. A gente, com ele, desenvolveu vários novos hábitos, né? Igual esse de realmente todos os dias no parque, de levar ele para passear, a questão do relacionamento familiar também aproximou bastante, né? Porque a gente ficou 3 meses juntos. Isso. Então, foi um momento importante e foi isso. Agora, uma última pergunta para você. O que você teria feito
se você soubesse que tudo isso ia acontecer e que nós íamos passar por esses momentos? Olha, eu teria acelerado antes. Sabe? Porque, assim, eu vejo que o mundo está passando por muitas transformações, né, Douglas? Olha só que coisa mais inimaginável se a gente fosse falar 20 anos atrás, eu aqui na Itália com você que está na Flórida conversando, né? Isso é um exemplo. A gente tem efeitos dessas transformações profundas em todos os setores da sociedade. E eu vejo que isso vai continuar, a pandemia vai acelerar, né? Então, eu acho que eu teria acelerado mais para poder ter chegado mais pronto, mais preparado e ter aproveitado ainda mais esse momento de pandemia. Uhum, uhum. Não, legal, porque você teria feito uma preparação para se ajustar melhor, né? Isso, eu falo em termos de smart working, né, em termos de organizar a minha família também, né? Eu acho que o que a gente tem vivido aqui é preciosíssimo, sabe? Mas, muito francamente, eu nunca imaginaria isso antes da pandemia, né? Que eu poderia ter um equilíbrio um equilíbrio vida-trabalho, né? Que antes não era imaginável, né? Embora já Óbvio. existissem as ferramentas, mas não eram aceitáveis, né? Isso, as ferramentas estavam ali, exatamente, e a gente não tinha essa coisa. Mas aí não é tudo não existe, vamos falar assim, nem tudo são flores, né? É óbvio, a gente tem que equilibrar a questão da presença da criança com, às vezes, um momento mais formal, que a gente tem que concentrar, ou que são todos elementos que a gente tem que administrar. Mas eu acho que na balança, né? Na balança, pô, é muito bom o que a gente está vivendo, né? Se você for pensar. Paulo, muito obrigado. Espero que eu falo em todo o show. Espero que daqui a 100 anos, quando alguém estiver vendo esse vídeo, eles entendam o que nós estamos passando em 2020, né? Quando eles forem buscar lá, não sei qual vai ser o nome, se vai ser Google ou se vai ser Xingoling, sei lá o que. Eu não sei se vai passar no YouTube, eu não sei se vai passar no holograma, não sei. Mas quando você estiver vendo isso aí, você vai saber que era assim que a gente estava passando, né? E como diz o Chicó, né? Só sei que é assim, né? Só sei que foi assim, Exatamente. Só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Meu irmão, muito obrigado, tá? Por obrigado seu você, tempo. Douglas, mais uma vez. E a gente, você que está vendo aí, espero que está somando e a gente se vê na próxima semana. Um abraço. Um abraço para vocês. Até a próxima.